Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, um lugar criado para ajudar você a entender melhor a ansiedade, os relacionamentos, os pensamentos internos e os comportamentos que influenciam sua vida todos os dias. Hoje, vamos analisar um aspecto fascinante da psicologia do comportamento humano. O seu corpo revela coisas que suas palavras tentam esconder. Muitas vezes, acreditamos que conseguimos controlar completamente a imagem que mostramos ao mundo. Escolhemos nossas palavras, pensamos antes de responder e tentamos esconder inseguranças, medos ou desconfortos. Mas existe uma parte da nossa comunicação que acontece sem autorização consciente, o nosso corpo. Pequenos movimentos, expressões faciais, postura, contato visual, tom de voz e até mudanças sutis na maneira de agir podem revelar emoções que tentamos esconder. Neste vídeo, você vai entender como a linguagem corporal está conectada aos nossos pensamentos e emoções, porque algumas reações físicas acontecem antes mesmo de percebermos o que estamos sentindo e quais sinais podem indicar conflitos internos, inseguranças ou emoções reprimidas. Também vamos explorar como o cérebro utiliza o corpo como uma forma de comunicação silenciosa e por que, muitas vezes, nossas atitudes revelam mais sobre nós do que aquilo que dizemos. Talvez você já tenha percebido alguém dizendo que está tudo bem, mas seu comportamento demonstrava exatamente o contrário. Ou talvez você mesmo já tenha tentado esconder uma emoção, mas seu corpo entregou aquilo que sua mente estava tentando proteger. A psicologia mostra que existe uma relação profunda entre pensamentos, sentimentos e comportamentos, e compreender essa conexão pode transformar a maneira como você entende a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Ao longo deste vídeo, você descobrirá os padrões psicológicos por trás desses sinais invisíveis, aprenderá a interpretar melhor determinados comportamentos e entenderá como desenvolver uma maior consciência emocional. Porque quando você compreende os sinais que seu próprio corpo transmite, começa a compreender também partes da sua personalidade, das suas emoções e da sua história que muitas vezes permanecem escondidas. Afinal, antes que uma pessoa diga qualquer palavra, o cérebro já começou a comunicar algo. E entender essa linguagem silenciosa pode revelar verdades profundas sobre quem somos, o que sentimos e aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. Você já teve a sensação de que está tentando parecer bem por fora, mas por dentro existe um cansaço que ninguém consegue perceber? Talvez você tenha passado o dia trabalhando, conversando com pessoas, cumprindo suas responsabilidades e mesmo assim, quando finalmente fica sozinho, sente uma espécie de peso difícil de explicar. Como se alguma coisa dentro de você estivesse tentando dizer que existe algo errado, mas você não consegue identificar exatamente o que é. Muitas pessoas passam por isso todos os dias. Elas continuam sorrindo, respondendo mensagens, participando de conversas e dizendo que está tudo bem, mas o próprio corpo começa a revelar sinais que as palavras tentam esconder. Um olhar mais distante, uma respiração mais pesada, uma irritação que aparece por pequenos motivos ou aquela vontade de se afastar de todos por alguns momentos. O problema é que, na maioria das vezes, a pessoa acredita que isso é apenas falta de descanso, quando, na verdade, pode existir um acúmulo emocional acontecendo silenciosamente. A nossa mente registra muito mais do que percebemos. Pequenas preocupações, conversas mal resolvidas, medos que nunca foram expressados e situações em que você precisou fingir que estava tudo bem não simplesmente desaparecem. Elas continuam sendo processadas internamente e podem aparecer através do comportamento, da postura e das reações do corpo. É por isso que, às vezes, alguém pergunta: "Você está bem?" E a resposta automática é sim, mesmo quando alguma coisa dentro de você sabe que não está. Existe uma diferença entre esconder uma emoção e realmente conseguir lidar com ela. E muitas pessoas passam anos tentando controlar aquilo que sentem sem perceber que o próprio corpo está contando uma história diferente. Talvez você já tenha percebido alguém próximo dizendo que não está preocupado, mas mexendo as mãos constantemente, evitando contato visual ou demonstrando uma tensão que não combina com suas palavras. Ou talvez isso aconteça com você sem que ninguém perceba.
Porque antes de uma emoção ser transformada em palavras, ela geralmente aparece em pequenos sinais. E entender esses sinais muda a forma como você enxerga seu próprio comportamento. Porque muitas vezes o problema não é a emoção existir. O problema é passar tanto tempo ignorando os avisos que ela envia. E quando você começa a perceber o que o seu corpo está tentando comunicar, descobre que existem mensagens escondidas até mesmo nas atitudes mais simples do seu dia a dia. Antes de continuar, existe um ponto importante sobre tudo aquilo que conversamos aqui. Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam mudar, sabem quais hábitos deveriam criar, quais decisões deveriam tomar, mas continuam presas no mesmo ciclo de adiamento. A procrastinação nem sempre é falta de vontade. Muitas vezes, ela está ligada ao medo de falhar, ao excesso de pensamentos, à dificuldade de começar e à sensação de que nunca estamos preparados o suficiente. E quanto mais você adia, mais pesado fica o primeiro passo. Por isso, deixei na descrição um material que pode ajudar você a entender melhor esse comportamento e começar a desenvolver uma relação mais saudável com seus objetivos e suas ações. É um valor mínimo, pensado justamente para quem quer dar esse primeiro passo e, ao mesmo tempo, apoiar a continuidade do trabalho que desenvolvemos aqui no canal, trazendo novos conteúdos sobre mente humana, comportamento e desenvolvimento pessoal. Se esse conteúdo está ajudando você a enxergar padrões que antes passavam despercebidos, o link está na descrição. Talvez a mudança que você procura não comece com uma grande transformação, mas com a decisão de parar de adiar aquilo que você sabe que precisa fazer. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o seu corpo começa a revelar uma emoção antes mesmo que a sua mente aceite aquilo que está acontecendo. Existe um mecanismo silencioso acontecendo dentro de você, enquanto você tenta controlar suas palavras, sua expressão e a imagem que passa para os outros, o cérebro continua enviando sinais através de pequenos comportamentos que acontecem quase no automático. Sabe quando alguém diz, não estou nervoso, mas começa a mexer as mãos, fala mais rápido ou evita olhar diretamente para outra pessoa? Ou quando alguém afirma que não se importa com determinada situação, mas muda completamente seu jeito de agir quando aquele assunto aparece? Esses momentos parecem pequenos, mas mostram uma coisa importante. Existe uma diferença entre aquilo que tentamos demonstrar e aquilo que realmente estamos sentindo. O cérebro humano tem uma tendência natural de buscar proteção. Quando ele interpreta uma situação como ameaça, rejeição, julgamento ou desconforto, ele ativa respostas automáticas para tentar nos defender. O problema é que essas respostas nem sempre aparecem de uma forma óbvia. Às vezes, elas surgem como uma necessidade de agradar todo mundo, como o hábito de evitar conflitos ou como uma tentativa constante de parecer mais forte do que realmente estamos naquele momento. E isso acontece muito nas relações sociais. Uma pessoa pode passar anos tentando parecer segura, mas por dentro estar sempre preocupada com a opinião dos outros. Ela pode aceitar situações que incomodam, sorrir quando gostaria de se posicionar e esconder sentimentos para evitar ser vista como fraca. Com o tempo, esse comportamento deixa de parecer uma escolha e começa a funcionar como um padrão automático. O mais curioso é que muitas pessoas não percebem que estão fazendo isso. Elas acreditam que simplesmente são assim, quando, na verdade, podem estar repetindo uma forma de comportamento criada para lidar com experiências passadas, inseguranças ou momentos em que sentiram que precisavam esconder partes de si mesmas. E talvez você nunca tenha parado para observar isso. Quantas vezes você mudou sua maneira de agir apenas porque alguém estava olhando? Quantas vezes segurou uma opinião, escondeu uma emoção ou fingiu tranquilidade para não demonstrar vulnerabilidade? Porque o corpo não está tentando sabotar você. Ele está tentando comunicar algo que a mente, muitas vezes, tenta ignorar. E quando você começa a perceber esses sinais, entende que determinados comportamentos que pareciam inexplicáveis possuem uma origem muito mais profunda do que simplesmente falta de controle. Mas existe outro detalhe ainda mais importante. Alguns desses sinais aparecem justamente nos momentos em que acreditamos estar no comando da situação. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber um padrão que muda completamente a forma como enxergam suas próprias atitudes. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem transmitir confiança naturalmente, enquanto outras passam a sensação de estar sempre tentando provar alguma coisa. Muitas vezes, a diferença não está apenas no que elas dizem, mas nos sinais que o próprio corpo transmite durante uma interação. A forma como alguém ocupa um espaço, reage a uma conversa ou demonstra segurança pode influenciar a maneira como será percebido pelos outros, mesmo sem nenhuma palavra ser dita. O que poucas pessoas percebem é que os relacionamentos são construídos através de milhares de pequenos sinais.
Antes de alguém confiar em você, respeitar sua opinião ou se sentir confortável ao seu lado, essa pessoa interpreta, mesmo que inconscientemente, sua postura, sua expressão, seu tom de voz e a maneira como você reage diante das situações. Por exemplo, imagine alguém entrando em uma reunião, em uma conversa entre amigos ou até em um primeiro encontro. Essa pessoa pode ter boas ideias, uma história interessante e muito a oferecer, mas se estiver constantemente demonstrando medo de julgamento, tentando agradar todos ao redor ou evitando se posicionar, os outros podem perceber uma insegurança que ela mesma talvez não reconheça. Com o tempo, isso pode criar um ciclo difícil de perceber. A pessoa sente que não é ouvida, começa a acreditar que sua presença não tem importância e passa a se retrair ainda mais. Quanto mais ela tenta desaparecer para evitar rejeição, mais invisível ela se torna nas relações. Não porque ela não tenha valor, mas porque seus próprios sinais emocionais podem estar comunicando algo diferente daquilo que ela gostaria. O mesmo acontece no sentido contrário. Pessoas que demonstram tranquilidade, que conseguem ouvir sem ansiedade, que não precisam justificar cada decisão e que aceitam pequenos desconfortos sociais costumam transmitir uma sensação maior de segurança. Não significa que elas nunca sentem medo ou insegurança. A diferença é que elas não deixam essas emoções controlarem completamente seu comportamento. A nossa presença social é construída por essas pequenas atitudes repetidas diariamente. Um olhar desviado constantemente, uma necessidade de pedir desculpas por tudo, uma risada usada para esconder desconforto ou o hábito de concordar com todos podem parecer detalhes sem importância, mas juntos formam uma mensagem que as outras pessoas recebem. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Muitas vezes, as pessoas não respondem apenas ao que você fala, mas ao que você demonstra sem perceber. Seu corpo participa das suas relações muito mais do que você imagina. Mas existe uma questão ainda mais profunda. Se o seu corpo aprendeu a demonstrar insegurança, medo ou proteção em determinadas situações, isso significa que esses padrões também podem ser compreendidos e transformados. E antes de mudar a forma como os outros enxergam você, é preciso entender o que acontece dentro da sua própria mente quando esses sinais aparecem. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage também ao significado que aquela situação carrega para você. Por trás de muitos comportamentos que parecem exagerados, inexplicáveis ou até contraditórios, existe uma história emocional sendo ativada. Não é apenas o momento presente que influencia sua reação, mas tudo aquilo que sua mente aprendeu a associar com determinadas experiências ao longo da vida. Pense em uma situação simples. Alguém recebe uma mensagem mais fria de uma pessoa importante e imediatamente começa a imaginar que fez algo errado. Outra pessoa escuta uma crítica e sente como se aquilo fosse uma rejeição completa. Para quem observa de fora, a reação pode parecer intensa demais para aquele momento, mas dentro da mente daquela pessoa existe uma conexão com experiências anteriores que deram aquele significado à situação. O cérebro cria caminhos baseados naquilo que vivemos. Quando uma emoção aparece várias vezes em contextos parecidos, a mente aprende a reconhecer determinados sinais e tenta se proteger antes mesmo de existir uma ameaça real. É como um sistema de alerta que foi criado para evitar sofrimento, mas que, em alguns momentos, continua funcionando mesmo quando o perigo já passou. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em confiar, mesmo quando encontram alguém que demonstra boas intenções. Outras sentem necessidade de controlar tudo, porque em algum momento aprenderam que perder o controle poderia trazer consequências dolorosas. Algumas evitam demonstrar sentimentos porque associaram vulnerabilidade com fraqueza ou rejeição. O mais interessante é que esses padrões geralmente aparecem nos detalhes. A pessoa que sempre diz "não preciso de ninguém" pode estar tentando se proteger de uma possível decepção. Aquela que busca aprovação o tempo inteiro pode estar tentando compensar uma sensação antiga de não ser suficiente. O comportamento atual muitas vezes é uma resposta criada para lidar com emoções que começaram muito antes daquele momento. Mas existe algo importante. Compreender esses padrões não significa ficar preso ao passado. Significa perceber que algumas reações automáticas não definem quem você é. Elas apenas mostram como sua mente aprendeu a lidar com determinadas situações. Quando você começa a observar suas próprias respostas emocionais, percebe que algumas batalhas atuais podem estar relacionadas a feridas antigas, medos antigos e interpretações que continuam sendo repetidas sem questionamento. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas descobrem algo surpreendente. Elas não estavam apenas reagindo a situações do presente, estavam revivendo antigas formas de proteção.
E entender esse mecanismo abre espaço para uma mudança mais consciente, porque antes de transformar um comportamento, é preciso reconhecer qual emoção escondida está alimentando ele todos os dias. No momento em que você começa a observar esses padrões em vez de reagir automaticamente, algo importante começa a mudar na forma como você se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas. Não porque todos os problemas desaparecem de repente, mas porque você deixa de ser controlado por comportamentos que antes aconteciam sem a sua percepção. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar apenas o resultado final. Querem ser menos ansiosas, querem ter mais confiança, querem melhorar seus relacionamentos. Mas esquecem de olhar para o caminho que leva até esses resultados. Antes de uma reação existir, existe uma interpretação. Antes de um comportamento aparecer, existe uma emoção sendo processada. Imagine, por exemplo, uma pessoa que recebe uma crítica no trabalho. A primeira reação pode ser pensar: estão achando que eu sou incapaz. A partir dessa interpretação, ela pode se fechar, ficar na defensiva ou tentar provar seu valor de uma forma exagerada. Mas quando essa mesma pessoa começa a perceber o padrão, ela consegue criar um espaço entre o acontecimento e a reação. Ela passa a perguntar: essa situação realmente significa aquilo que estou sentindo ou minha mente está interpretando dessa maneira por algum motivo? Essa pequena mudança de percepção pode transformar completamente a maneira como alguém enfrenta os desafios do dia a dia. Porque maturidade emocional não significa nunca sentir medo, insegurança ou desconforto. Significa conseguir reconhecer essas emoções sem permitir que elas decidam todas as suas atitudes. O seu corpo continuará enviando sinais. Você ainda terá momentos de ansiedade, dúvida e preocupação. A diferença é que esses sinais deixam de ser vistos como inimigos e começam a funcionar como informações importantes sobre aquilo que acontece dentro de você. É como aprender uma nova linguagem. Antes, você apenas reagia aos sinais sem entender o significado deles. Agora, começa a perceber padrões, identificar gatilhos e compreender por que determinadas situações despertam respostas tão intensas. Essa consciência não transforma uma pessoa em alguém perfeito ou completamente livre de dificuldades. Ela apenas devolve algo que muitas vezes perdemos: a capacidade de escolher como agir. Porque existe uma grande diferença entre sentir uma emoção e ser comandado por ela. Entre ter um pensamento e acreditar automaticamente nele. Entre carregar uma história antiga e perceber que ela não precisa controlar todos os capítulos futuros. No final, entender o próprio comportamento não é sobre mudar quem você é. É sobre enxergar com mais clareza aquilo que sempre esteve acontecendo dentro de você. E quando uma pessoa começa a compreender os sinais da própria mente, ela passa a construir relações mais conscientes, decisões mais equilibradas e uma conexão mais verdadeira consigo mesma. Talvez a maior descoberta sobre o comportamento humano seja perceber que nem sempre aquilo que mostramos ao mundo representa exatamente aquilo que acontece dentro de nós. Muitas vezes, existe uma distância silenciosa entre as palavras que escolhemos, as emoções que sentimos e os sinais que nosso próprio corpo revela. Durante muito tempo, muitas pessoas passam tentando entender apenas o que acontece ao redor. Porque alguém se afastou, porque determinada situação incomodou tanto, porque certas relações parecem se repetir de maneiras parecidas. Mas, quando começamos a observar com mais atenção, percebemos que existe uma parte dessa resposta acontecendo dentro de nós, nos pequenos padrões que repetimos sem perceber. O corpo guarda histórias. A mente cria interpretações. As emoções deixam marcas. E, mesmo quando tentamos esconder aquilo que sentimos, alguns sinais continuam aparecendo nas nossas atitudes, nas nossas reações e na forma como nos conectamos com o mundo. Talvez a questão mais profunda não seja apenas entender o que os outros percebem sobre nós, mas perceber aquilo que nós mesmos passamos anos tentando ignorar. Porque, no fim, o comportamento humano é formado por milhares de pequenos detalhes que contam uma história antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E muitas vezes, aquilo que parece apenas um gesto, uma reação ou uma mudança de atitude carrega uma mensagem muito maior sobre quem somos, o que sentimos e tudo aquilo que ainda estamos tentando compreender dentro da nossa própria mente. Se você chegou até aqui, significa que você realmente se interessa por compreender melhor a mente humana e os comportamentos que influenciam a nossa vida todos os dias. Se esse vídeo fez você enxergar alguma coisa sobre suas emoções, seus hábitos ou sua forma de se relacionar com as pessoas, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber, qual comportamento você percebeu que precisava entender melhor depois desse vídeo?
A sua participação ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções e comportamento humano de uma forma profunda e acessível. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E antes de sair, assista também ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele complementa esse assunto e pode ajudar você a entender ainda mais como a sua mente funciona. Além disso, confira nossa playlist sobre comportamento humano e emoções, onde você encontra outros conteúdos para continuar essa jornada de autoconhecimento. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.